conquista de Canaã pelos filhos de Israel ocorreu mais ou menos em 1400 AC. E os episódios relatados no livro dos Juízes, que ocorreu na primeira metade do período dos Juízes, ocorreu mais ou menos entre 1380 a 1350 AC. Nós entendemos e conhecemos historicamente que em 1050 AC, Saul se torna rei, o primeiro rei de Israel. Portanto, Ruth, que pertence à tribo de Moabe, ela era moabita, conforme Ruth 1:4, e Moabe era filho de Ló. Moabe era filho de Ló com uma de suas filhas, conforme Gênesis capítulo 19, versículo 30 ao 38. Segundo o que estava escrito na lei, os moabitas eram e estavam proibidos de entrar na congregação do Senhor até a 10ª geração. Isso nos mostra que o fato de Ruth ter se tornado mais central do Messias foi um milagre de Deus, e a forma como Deus estava trabalhando naquela fase da história humana para a formação de uma família messiânica. E era da vontade de Deus que não apenas judeus e homens e mulheres das mais alta nobreza de Israel entrassem na família messiânica. Deus foi buscar pessoas que estavam literalmente num verdadeiro lamaçal e que seus antecedentes não lhes permitiam se tornar pessoas dignas de estarem na comunidade de Israel. Mas, como diz o apóstolo, Deus não faz acepção de pessoas. E no seu eterno plano de salvação para a humanidade, ele tem o objetivo de trazer todos os homens, por mais indignos que nos pareça, a formarem um grupo específico que possa fazer a sua obra neste mundo. E Ruth foi uma destas pessoas que Deus pôs os olhos nela. O enredo da história, que muitas vezes a gente não entende, porque assim é a forma como Deus quis fazer. Costumamos dizer que Deus está no controle de tudo. Não há nada que escape do seu controle absoluto. Os seus olhos veem tudo. E não é só isso. Ele mesmo falou na sua palavra: eu anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não aconteceram. Uma ocasião ele disse para os filhos de Israel: antes que vocês clamem, eu ouvirei. E quando estiverem clamando, eu responderei.
Então Deus é aquele que se antecede aos fatos, porque as coisas ocorrem conforme a sua soberana vontade. Sabemos já, por outras lições que estudamos, como foi o encontro de Ruth com Noemi, como foi a ida de Noemi para Moabe, com sua esposa Elimeleque e seus 2 filhos. E lá, seus filhos e seu esposo morreram. Mas seus filhos casaram-se com moças de Moabe, porque elas estavam lá em Moabe. E saíram de Belém, porque foi um período que Israel tinha passado pelo cativeiro. Não sabemos ao certo se foi nos dias de Gideão. Mas se foi nos dias de Gideão, como alguns pensam, é provável porque os midianitas tinham destruído toda a lavoura e impediam que eles pudessem colher alguma coisa. É tanto que você encontra Gideão malhando no lagar. Ora, lagar era lugar de pisar uva. E Gideão estava malhando no lagar. Isso mostra que era um tempo muito difícil. Não posso assegurar com toda a firmeza que isso pode ter acontecido naquela fase, mas há alguns pontos que identificam que é provável que ali pode ter acontecido esse problema. Então, a família de Ruth, ou melhor, o seu livro, nos fala da família de Pérez, para a gente entender melhor essa família de Pérez. A família de Pérez foi a família, porque Pérez vem de Judá com Tamar. E esse menino, quando nasceu, pôs a mão fora e a parteira amarrou uma fita. Ou melhor, o seu irmão. E ela disse, esse nasceu primeiro, mas ele recolheu a mão. E em seguida veio um sem fita no braço ou da mão, e a parteira olhou para ele e disse assim: como você rompeu a ruptura? Então, ruptura seja sobre ti. E alguns estudiosos pensam que ali a parteira, sem querer, profetizou acerca do sofrimento, não de Pérez em si, mas daquele a quem Pérez representava, que era o próprio Cristo. Glória a Deus. Então, Ruth nos fala da família de Pérez em suas gerações, até o aparecimento do rei Davi, conforme podemos observar na nossa lição com cuidado, porque ela se tornou uma ancestral do Messias quando sua sogra Noemi pediu que ela voltasse. Ela disse: olha, não me inste a isto, porque onde tu fores, irei eu, onde tu dormir, dormirei, onde pousares, ali pousarei. E tem mais, o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Porque Noemi tinha dito: filhas, volte para a sua terra e para seus deuses. Ela estava dizendo a Noemi: eu não tenho outro Deus. O meu Deus é o Deus de Israel, é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Eu não tenho outro Deus. E eu irei contigo, nada poderá acontecer que me aparte de ti. E assim
foram de Moabe para Belém e houve uma festa quando Noemi chegou com Ruth. Só aquelas duas mulheres caminharam algo em torno de mais ou menos 120 quilômetros, numa época que aquela região era infestada de animais ferozes. Mesmo assim, a boa mão de Deus foi com elas e chegaram em paz a Belém, já na época da cega, porque lá em Moabe elas ouviram falar que Deus havia mudado o quadro lá de Israel, lá de Belém, e agora havia fartura, porque se Belém significava casa de pão, elas tinham saído porque não tinha pão, agora fazia jus ao seu nome, havia muita fartura, e foi naquela fase que ela voltou para a terra de Judá, para Belém, e Ruth tinha um parente, porque o Boaz, que era um filho de Raabe, a antiga meretriz de Jericó, que se convertera a Deus, ao Deus de Israel, quando o povo ainda vinha no caminho. Há uma palavra que ela dá para os espias, quando ela diz: você não está vendo esse povo aí? Está todo mundo desmaiando por causa de vós, porque o vosso temor é sobre todos eles, porque ouvimos falar o que Deus fez, desde que saísse do Egito, há 40 anos, como ele trabalhou, e ela concluiu dizendo: não há coragem, não há ânimo em ninguém por causa da vossa presença, porque aqui todo mundo sabe que o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e também é Deus embaixo da terra. Glória a Deus. Deus é Deus em toda parte. Glória ao nome do Senhor. Um dia, na morte de Cristo, o homem disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele disse para aquele homem: hoje estarás comigo no paraíso. E desceram as partes baixas da terra. Glória ao nome de Jesus. Então, queridos irmãos, vale a pena estudar essas abençoadas lições do livro de Ruth e ver como Obed, aquele poderoso fazendeiro e um dos homens mais humilde, mais temente a Deus da sua época, não tinha ninguém que superasse a piedade de Boaz, numa época em que Israel estava mergulhado em idolatria e outras práticas abomináveis. Isso mostra-nos que Deus não fica sem testemunha, independente das condições do tempo, porque o tempo dos juízes foi um tempo difícil, mas isso nos mostra que ali havia pessoas leais, fiéis a Deus e que faziam a sua vontade, e que o melhor que eles queriam era fazer o melhor para Deus. Mostra claramente que não há um período na história da humanidade que se possa dizer: Deus não tinha ninguém como testemunha, porque Deus sempre tem uma reserva fiel. Quando um dia o profeta Elias queixou-se a Deus, porque achava que ele sozinho tinha ficado como profeta, e dizia ele a Deus: estou querendo me matar, Senhor. E Deus disse: olhe, Elias, ainda 7.000 que não dobraram os seus joelhos perante Baal. Isso, do ponto de vista humano, era impossível. E olha que Elias conhecia tudo, mas tem coisas que só Deus vê,
que só Deus sabe onde está, porque Deus às vezes esconde os fiéis na sombra de suas mãos, e só Ele sabe onde estão esses fiéis, que está na sombra de suas mãos. Foi o caso que aconteceu com Elias. Ele disse: olha, eu tenho 7.000. Como o Senhor, que ninguém sabe onde está esse povo, estavam escondidos em Deus. E assim, Boaz redimiu a terra que pertencia a Elimeleque e em extensão ao seu filho Malom, que tinha sido marido de Ruth. Tinha um homem que tinha a oportunidade, estava na frente de Obed. Se ele pudesse fazer, Obed disse: eu quero. Agora você tem que casar com a viúva Ruth. Ele disse: não, então eu não quero. E nessa ocasião, Obed se ofereceu, cumpriu os ditames da lei de Moisés. Convidou os 10 anciãos para que fosse testemunha. E ali ele cumpriu todas aquelas exigências e redimiu a terra que pertencia antes a Elimeleque, que por extensão agora deveria ser de Ruth. Ou seja, pagou o necessário, porque redimir ou pagar a dívida que alguém deixou e libertar do cativeiro. Então ele fez isso e se tornou, porque ele teve um filho por nome Obed. E Obed foi o pai de Jessé. E Jessé foi o pai de Davi. Então observe que essas pessoas todas entraram na genealogia de Cristo, inclusive Ruth, que podemos encontrar no capítulo 1 e versículo 5 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Então, amados irmãos, e todos que possam de alguma forma nos ouvir através desse abençoado canal e desta mensagem, vemos como Deus trabalhou no passado, formando uma geração especial. E o que me chama a atenção é que Deus não procurou pessoas especiais. Alguém já disse, é como se Deus não quisesse pegar Sara, as esposas de Jacó, com a sua nobreza, e colocar. Ele procurou pessoas que não tinham nenhuma qualificação. Ele, Deus, é quem qualifica, quem pode fazer o seu trabalho e a sua obra. E não podemos recusar ou dizer: por que fazes assim, ó Deus? Porque nenhum de nós podemos arguir ao Senhor. Assim que Deus abençoe a todos e ajude no nome de Jesus.